Olá, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no Facebook e também no Instagram da Prefeitura de Araucária. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje antecipamos para quinta-feira, porque amanhã é feriado, e hoje vamos falar sobre um assunto bem importante que gera muitas dúvidas, que é a questão da vacinação contra a Covid-19. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Ellen Faria. A Ellen é enfermeira e também coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Então ela está bem à frente desse assunto e vai poder esclarecer todas as dúvidas e todas as informações aí da população. Você que quiser acompanhar, enviar aqui nos comentários as suas dúvidas, pode mandar aqui que ao longo da nossa entrevista a gente vai respondendo. Boa tarde, Ellen. Boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir aqui colaborar com a gente, porque realmente a questão da vacinação é um assunto que tem sido bastante comentado, inclusive na mídia nacional, mas ainda assim as pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque na verdade, apesar do plano ser nacional de imunização, cada município tem o seu, né? Assim, de questão de faixa etária e tudo mais. Então, isso pode gerar algumas dúvidas, né? Sim, isso mesmo. O plano nacional, ele é o norte principal na questão da campanha de vacinação. O que acontece com os estados e daí posteriormente os municípios é que as realidades são diferentes. Existem populações descritas no plano nacional, por exemplo, que nós não temos no município. Então, por vezes, as pessoas perguntam assim, então se eu não tenho, por exemplo, um público que é o indígenas, nós não temos no município, essas doses são direcionadas para outro público? Não, elas vão para as localidades que tem. Nós vamos receber vacina referente ao público que temos no município, né? E o escalonamento de idade vai muito nessa questão, porque a faixa de idade ela é a mesma, ela vem proporcionalmente ao que a gente tem por faixa de idade, mas por vezes tem municípios que têm uma população, maior população numa determinada faixa e menor em outra faixa, o que não vai ser, digamos, igual em todos os municípios, né? Então, dá uma pequena diferença de um e outro. É que eu acho que é bem importante a gente explicar, porque a vacina não vem do Ministério da Saúde considerando o número de habitantes, né? Que às vezes as pessoas falam, mas tal cidade tem menos moradores que Araucária e recebeu mais doses. O que a Ellen explicou aqui pra gente é que vem conforme o escalonamento. Isso Talvez mesmo. Essa cidade que recebeu mais doses tenha mais idosos do que a gente, por exemplo, né? Exatamente. É porque a gente informa ao Ministério a população-alvo, né? Quanto daquela população temos no município. E com isso a gente recebe essa porcentagem de doses aí de forma bem escalonada, como está acontecendo, né? Entendi. Uma outra dúvida que as pessoas têm também é assim, por que Curitiba, por exemplo, está vacinando 70 anos e Araucária está vacinando 75? Também é por essa questão, Também né? isso. E tem algumas outras estratégias, houve em algum momento uma certa autonomia de alguns municípios em relação ao uso da dose 2. A gente tem uma orientação do Ministério e do Estado de que nós devemos vacinar conforme vem. A gente sempre recebe somente dose 1 e dose 2 fica reservada no próprio Estado, não vem para o município, né? Fica reservada no Estado. Então, assim, essa conduta pode dar um pouco de variação, então talvez o município use um pouco mais, um pouco menos, mas assim, precisamos pensar que deve ser garantido as 2 doses para o indivíduo. Ele estará imunizado quando tomar as 2 doses, completar o esquema. Então, é importante que a gente pense na garantia dessa dose. E como a vacina Coronavac tem um período curto, né, entre uma dose e outra, a gente não pode correr o risco de eu fazer a primeira dose e não ter a segunda. Então, assim, hoje nós estamos mais ou menos equiparados, tanto a Curitiba quanto aos outros municípios. Então, está toda a região metropolitana mais ou menos na mesma faixa de idade, né? Entendi. Como que o morador de Araucária pode acompanhar a faixa etária que está vigente e os pontos de vacinação, por exemplo? Então, assim, eu acho bem importante essa parceria e a gente tem diretamente, sempre a comunicação está informada e coloca nos canais oficiais, e é isso que a gente tem orientado a população.
Informação correta tem que ser procurada nos canais oficiais, que no caso é o próprio site da Prefeitura de Araucária, o Facebook ou o Instagram da Prefeitura, que são as mídias sociais. Ou então, busca daí direta por informação no Disque Corona, que é o nosso serviço de teleatendimento para as dúvidas sobre o coronavírus, né? Então, acho importantíssimo, porque já houve muito prejuízo com relação a fake news, né? De calendários de outras cidades que foram divulgados e a população busca, acaba ficando em fila e quando chega lá não é bem aquilo. Então, é importante sim que se busque essas informações nos canais oficiais. É isso aí, como a Ellen também explicou, nos canais oficiais da Prefeitura de Araucária, porque como a gente estava falando, Curitiba tem uma estratégia, Contenda tem outra estratégia, então para você saber a faixa etária vigente aqui em Araucária e quais são os pontos de vacinação, fiquem ligados nos nossos canais, a gente sempre procura passar a informação de forma rápida, ágil e com certeza uma informação oficial, sem ser fake news, que hoje infelizmente a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê no Facebook e na internet, mas quando é um canal oficial da Prefeitura, vocês podem saber que a informação realmente procede. Vamos lá para outra pergunta, a gente tem muitas perguntas sobre a questão da vacinação, mas a gente fez um apanhado geral das dúvidas que mais surgem aqui, que a gente recebe aqui na comunicação. Como que o idoso sabe quando que ele tem que tomar a segunda dose? Na verdade, o idoso, nesse momento, quem tomou foram os profissionais de saúde e os idosos. Como que essa pessoa que tomou a primeira dose fica sabendo que ela tem que tomar a segunda? No momento da vacinação da primeira dose, a equipe que está vacinando faz essa orientação. Orienta com quanto tempo e vai anotar na carteirinha a lápis. Então, na própria carteirinha de vacina que ele recebe no momento da vacina, vai ter o dia que ele deve retornar. Hoje, a vacina Coronavac, a gente agenda com 25 dias de intervalo, que é o intervalo preconizado no estado do Paraná. Mas essa é uma vacina que pode ser feita entre 21 e 28 dias. Então, assim, se a pessoa vai cair a dose da vacina, por exemplo, amanhã que é feriado, se nós não tivermos pontos de vacinação ou num final de semana que aconteça, pode sim tomar no próximo dia que tiver aberto, né, os pontos de vacinação. Não tem problema, porque se com 25 dias, ela pode fazer com 26, com 27 ou com 28. Entendi. Então fica aí esse recado, é bem importante, que também surgem alguns questionamentos. Se na sua carteirinha está marcado para um final de semana ou um feriado, não tem problema. Você pode tomar no próximo dia útil, sem nenhum tipo de comprometimento assim, dessa segunda dose. Nesse momento, Ellen, a vacinação está suspensa em Araucária justamente por falta de doses. Para a segunda dose também está suspensa? Não, para a segunda dose está acontecendo. Hoje o horário era do meio-dia às 16, está acontecendo em 2 pontos da cidade, no Parque Cachoeira e no Adolescentro, que fica na região do Industrial. Tá. Amanhã, por enquanto, está suspensa até a segunda dose. Sim, porque a gente precisa daí haver a questão do recebimento de doses para verificar a possibilidade de abrir no final de semana, né? Então, quem quiser saber se vai ter vacinação no final de semana, nós dependemos desse envio de novas doses e vai estar sendo informado aqui nos canais, à noite, final de semana, o pessoal está trabalhando direto em relação a esse assunto. Outra pergunta, como que está a vacinação dos profissionais de saúde? Quem tem direito e como deve proceder? Então, assim, os profissionais de saúde, o Ministério da Saúde, ele escalonou. Então, a gente começou vacinando lá no início os que eram linha de frente para a Covid, depois os de emergência, atenção primária, e assim vem sendo escalonado conforme descrito no Plano Nacional e no Plano Municipal também. Todos os profissionais de saúde que estão em atividade, e isso ele precisa ter vínculo a um estabelecimento de saúde, porque por vezes tem profissionais que não estão em atividade no momento, né, ou são aposentados, ou por diversas formas. Ele sendo um profissional de saúde, estando em atividade, ele tem o direito, então, ele pode tomar essa vacina. O município fez um cadastramento desses profissionais via protocolo, tudo isso já está bem estabelecido, eles fazem esse cadastramento, encaminham os profissionais que são vinculados àquele estabelecimento e a gente então avalia essa situação e libera a vacinação. Mas assim, a vacinação também acontece para os profissionais de forma escalonada, então houve num primeiro momento um volume maior. E daí, quando começou os idosos, o número de doses para os profissionais tem vindo de forma bem pequena
e bem espaçada. Neste momento, o município está com a vacinação de trabalhadores suspensa, porque não temos doses para esse público, né? Entendi. Sempre que chegam novos lotes direcionados a esse público, nós abrimos novas vagas e eles podem, então, fazer o agendamento. Então é assim, gente, só para ficar mais fácil o entendimento, a vacina vem carimbada, digamos assim. Exatamente. Essa vem carimbada, que é só para os idosos de 80 a 85. Isso mesmo. Essa vem carimbada, que é para os profissionais de saúde. E nesse momento a Araucária está recebendo mais doses para idosos. Isso. E os profissionais de saúde seguem fazendo o agendamento lá no site, que assim que receberem mais doses, a prefeitura vai colocar lá no processo o agendamento e vai informar. Isso mesmo. E para ter direito, esse profissional de saúde de estabelecimento privado precisa confirmar vínculo empregatício com o estabelecimento de saúde. Tá passando um carro de som aqui, como a gente está ao vivo aqui na Secretaria de Comunicação, talvez interfira um pouquinho aí no som para vocês. Mas ao vivo é assim mesmo, gente. Quem acabou de se recuperar da Covid pode tomar vacina? Tem que esperar um período de 30 dias. 30 dias depois do fim do isolamento? Isso. Na verdade, 30 dias do início dos sintomas. Do início dos sintomas ou da data do teste, né? Então, de lá, 30 dias pode receber a vacina. Entendi. Quem está com sintomas não pode tomar? Não pode, não. Primeiro precisa realmente avaliar, verificar se não é Covid, daí fazer todo o processo de acompanhamento. E aí sim, depois da resolução disso, é que vai tomar a vacina no período correto. Tive contato com alguém, fiz o teste, estou esperando o resultado. Aguarda, fique em casa. Fique em casa, exatamente. A pessoa que é contato de caso positivo ou suspeito deve ficar em casa isolada juntamente, né? Então, fique em casa. Aguarda a resolução de tudo isso para daí sim pensar em vacinação. Isso, porque por mais que a prefeitura anuncie, faixa etária vigente 69 anos, não tem problema você ir depois, né? Você só não pode ir antes, mas depois que sua faixa etária foi liberada, se você por algum motivo está impedido de tomar naquele momento, você pode tomar depois. Ellen, gestante pode tomar vacina? Gestante pode tomar a vacina desde que é liberada pelo seu médico assistente. Então ela precisa passar no seu médico que a acompanha, e aí há uma avaliação de risco-benefício e ele vai dar uma carta e ela vai poder fazer a vacina se for indicação dele. Por falar em indicação médica, tem alguns casos que também precisa de indicação, né? Sim. Que são transplantados. Quem mais precisa dessa cartinha do médico? Quem precisa de liberação médica para fazer vacina são aqueles pacientes, aquelas pessoas que acompanham, principalmente de algumas doenças que causam baixa da imunidade. Pode causar uma baixa da imunidade, então precisa se saber qual o melhor momento para a aplicação dessa vacina. Pacientes que fazem tratamento oncológico, pacientes que por vezes têm doenças reumatológicas e alguma outra doença que realmente baixa essa imunidade. São poucas situações que contraindicam ou que pedem um adiamento da vacinação e precisam dessa avaliação médica. Então, a gente pede que sempre o paciente que acompanha já com algum médico, que tenha uma situação dessa classificação, que peça para o seu médico, então, essa avaliação. Se eu posso tomar agora, preciso esperar um pouco, que eles daí orientam. A gente tem recebido alguns pacientes muito bem orientados, sabe, nesse sentido. Que bacana. Professores, policiais, motoristas de aplicativo, quando que esse pessoal vai tomar a vacina? Então, assim, todo esse público, ele está previsto no Plano Nacional de Imunização, no estadual e também no municipal. O prever quando a gente vai fazer essas vacinas é que é muito difícil para a gente. Realmente, a gente tem recebido, para vocês terem uma ideia como está suspenso agora, a gente depende de saber quantas doses eu recebo para saber quem é que eu vou chamar ali, se eu vou conseguir chamar uma faixa de idade inteira, se eu vou ter que dividir uma faixa de idade. Então, neste momento, eu não posso precisar uma data. Sei que sim, eles estão garantidos porque estão dentro do Plano Nacional, né? Mas, infelizmente, a gente não tem uma previsão de data ainda. Um calendário, né? Chegou pergunta aqui pelas nossas redes sociais. Quando será a vacinação de 64 anos? É a mesma situação, né? A gente está hoje... Ontem a gente fez 68+, então todos que tinham acima de 68, completos. A previsão nessa faixa a gente vacinou boa parte da faixa, com o recebimento de novas doses a gente vai escalonando. E 67, é sempre em ordem decrescente. Exatamente, isso aí, é sempre em ordem decrescente. Então a tendência é que o próximo seja 67, depois 66, a gente só não consegue precisar
uma data. Exatamente. Quando? Mas está próximo, né? Isso a gente pode próximo, informar. agora está próximo. Já estamos no 68, ordem decrescente, 64 vai chegar logo. Outra pergunta aqui, quando os profissionais dos cemitérios serão vacinados? Então, o pessoal dos cemitérios, os trabalhadores de cemitérios, eles estão nesse grupo já de trabalhadores, eles entraram no grupo trabalhadores de saúde. Mas, infelizmente, entram na questão de não ter doses disponíveis agora. Assim que houver nova disponibilidade de doses, eles já poderão ser agendados e tomar a vacina. Entendi. Então, profissionais de cemitério entram no grupo prioritário profissionais da saúde. Isto. Assim que chegarem mais doses, serão vacinados. Profissionais de saúde autônomos, porque a gente falou dos que têm vínculo empregatício. Os autônomos terão direito? Terão direito. Os autônomos, eles precisam também entrar nesse mesmo processo. Porque um profissional autônomo, não estando vinculado a uma clínica, por exemplo, mas se ele presta serviço, ele também é um estabelecimento de saúde em si. Então, ele manda essa documentação, entra com o processo e vai receber a vacina da mesma forma. Entendi. Infelizmente, o nosso tempo aqui chegou ao fim, os 15 minutos de live. Eu conversei com a Ellen Faria, que é enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Araucária. Ellen, eu quero aproveitar e fazer um elogio. Estou acompanhando bem de perto essa questão da vacinação. As equipes estão muito alinhadas, a organização é fantástica aqui em Araucária. A vacinação está correndo de uma forma assim, que merece os nossos parabéns, de forma muito séria. E eu sei que você está à frente desse trabalho, então eu quero aqui elogiar publicamente e que você transmita ao restante da equipe, porque assim, gente, vocês não fazem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho. O pessoal trabalha full time, é sábado, é domingo, é direto, assim, então assim, é uma equipe muito dedicada e que merece todo o nosso reconhecimento. Eu agradeço de coração mesmo, a gente faz o que ama, então está fazendo feliz, e essa vacinação é a nossa, digamos, é a nossa maior arma contra a pandemia, contra o vírus. Então, assim, a equipe é super dedicada e com certeza vou repassar aí o reconhecimento, porque eles realmente merecem. Merecem. Gente, se cuidem, né? A vacinação é uma grande arma, uma grande aliada, mas a gente precisa continuar se cuidando, mantendo o distanciamento social, usando máscara, álcool em gel. Muito obrigada, Ellen. Seja sempre bem-vinda aqui quando quiser vir dar algum recadinho. E obrigada para vocês que acompanharam aqui a nossa live. Até a próxima, na terça-feira, Prefeitura de Araucária, sempre com você.